Bom, a mensagem que eu tenho hoje é de uma frase que é muito famosa, que diz o seguinte: o segredo da vida, ou para ser feliz, dependendo da região, cada um tem uma pegada diferente, mas a frase é o seguinte, eu garanto que você já escutou: plante uma árvore, escreva um livro e tenha um filho. Se você já escutou, dá um ok aí para mim ter uma noção, manda coraçãozinho. Quem quiser depois ajudar na live, comprar ali um selo, eu acabo respondendo a pergunta da pessoa. Eu estou aprendendo ainda essa parte de selo, mas parece que a pessoa comprando um selo, ela tem um coraçãozinho com cor diferente, ela aparece uma mensagem aqui para mim com mais coraçõezinhos do lado do nome dela. Mas a mensagem que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é falar sobre essa frase que fez muito sentido para mim esse ano. Plante uma árvore, escreva um livro que tenha um filho, que é o segredo da felicidade, né? A felicidade, baseado nesses 3 fatores, em plantar uma árvore, em escrever um livro ou ter um filho, para mim significa o seguinte: ao plantar uma árvore, você consegue entender com perfeição a beleza da natureza. O processo de um crescimento de uma árvore não é só o fato de tu plantar ela, mas ter a expectativa que não vai morrer. Ter a expectativa de que para uma árvore crescer e dar frutos, ela primeiro tem que nascer e crescer para baixo. Precisa de raízes fortes, precisa da escuridão, para daí sim ela começar a aparecer. Plante uma árvore, para mim, significa não vai ser fácil, mas no final vai ser glorioso. Plante uma árvore, para mim, significa cuide da natureza, ou faça parte da natureza. Olhe as pequenas coisas no seu dia a dia. Uma ave voando, um pássaro voando, uma flor nascendo. Então o significado para mim de plante uma árvore é tenha contato com a natureza. Resumindo isso. Bom, eu falei que a live vai ser rápida, né? Então a parte da árvore eu já falei. O segundo é escreva um livro. E eu ficava me perguntando, mas nem todo mundo consegue escrever um livro. Para ser feliz tem que escrever um livro? Não tô entendendo. Espera que apareceu uma propaganda aqui agora. Não tô entendendo essa parte, né, de escrever um livro. Mas aí eu entendi o que um livro quer dizer. Quando a gente fala escreva um livro, não necessariamente tu precisa escrever o livro, ou não necessariamente tu precisa plantar uma árvore. Tu tem que fazer parte da natureza, não necessariamente tu tem que plantar uma árvore. E escrever um livro, não necessariamente tu tem que escrever ou alguém escrever um livro. Mas você tem que viver uma vida como se alguém fosse ler a sua biografia, sentisse uma emoção. Você precisa viver de uma tal maneira que a sua vida tenha que fazer sentido para você e fazer sentido para o seu legado. Dar um significado para as pessoas que estão vindo e utilizar isso como uma base. Escrever um livro, para mim, é a capa ser a tua pessoa, a capa do livro ser a tua pessoa física e o conteúdo, a história que tu viveu numa trajetória. Se você pegar um livro hoje que conta a sua história, você ia ler? Ou você guardaria ele e falaria, nossa, que saco essa história. Não quero mais ler esse livro, é muito chato. Então o que você pode fazer para mudar isso? Para que a sua vida seja impactante, para que a sua vida faça sentido. Uma dica que eu dou é não se estenda num capítulo por muito tempo. Tenha vários capítulos, tenha várias jornadas, fazendo com que a sua história seja impactante, não só para você que está vivendo ela,
mas para outras pessoas que vão conhecer ela lá na frente. No meu trabalho social, dentro da ala paliativa, onde as pessoas não conseguem mais ter, estão tratando ali mais a dor do que a própria doença, as pessoas mais idosas ou os adultos, não as crianças ou adolescentes. A maior frustração delas é não ter vivido a vida que ela queria. E sim, ela ter vivido a vida que os outros quisessem que ela vivesse. Então, para que esperar estar com 80 anos e se arrepender de uma vida que tu não quis? Então, para mim, quando eu digo escreva um livro, é fazer sentido em relação à sua vida. E aí algumas pessoas podem estar questionando assim, Cris, mas espera aí, tu não vai lançar um livro agora? Eu falei, vou. Vai ser agora, daqui 1 mês, 2 meses vai estar sendo lançado a minha biografia. Tá, e acabou daí? Tu não vai viver mais? Tu não vai ter mais outras vidas interessantes? Eu falei, não quer dizer que vai acabar. Acabou, eu escrevi a primeira jornada da minha vida que está naquele livro, que tem um significado, né? O Homem por Trás da Máscara. Mas pode ser que tenha agora um segundo livro, eu estou indo para uma segunda jornada, pode ter um volume 2. A gente não vê filmes que tem uma série de filmes, ou seriados que tem várias jornadas no seriado. Então escreva um livro, finaliza ele, escreva outro livro e toma cuidado para que a sua vida não seja um capítulo longo e chato. Divida isso em vários capítulos. Bom, a gente tem aí a parte da árvore, que eu falei, a gente tem a parte do livro e agora tem a criança. Plante uma árvore, escreva um livro e tenha um filho. Cris, mas eu conheço pessoas muito felizes e não tiveram filhos. Eu conheço também muitas pessoas. Mas ter um filho, não necessariamente você precisa ter um filho. Você precisa cuidar de alguém como se fosse um filho. Quando eu digo você precisa cuidar de alguém, pode ser qualquer ser vivo, desde um animal, a um avô, uma avó, um irmão, uma pessoa acamada. Cuidar daquela pessoa como se fosse o seu filho. E quando eu fui entender isso, quando eu fui entender essa profundidade de ter um filho, eu entendi que não existe amor maior do mundo do que um filho. Você entrega a sua vida para salvar de um filho. Você dá a coisa mais importante que Deus te deu, que é a vida, por uma coisa chamada amor a um filho. E aí eu vou provar para vocês que não existe mais nada grandioso que o amor de um filho. Quando você perde os seus pais, você se torna órfão. Concorda comigo? Dá um joinha aí se concorda. Você perde seus pais, que nem o Bruce Wayne perdeu, você se torna órfão. Se você é casado, perde a sua esposa ou seu marido, você se torna um viúvo, uma viúva. E quando se perde um filho? Como que é o nome disso? Eu desconheço. E eu juro para vocês que eu tentei pesquisar e não achei. Porque não existe um nome para uma dor tão grande que um pai, uma mãe enterrar um filho. E filho que eu digo pode ser de sangue, pode ser filho que não seja de sangue, filho adotivo, porque o amor que a gente coloca para aquele ser que a gente cuida é uma coisa indescritível. Eu estava pensando hoje que assunto que eu ia falar sobre essa live, e aí eu estava com esse conteúdo guardado para mim, para quando lançar o meu livro eu poder falar sobre esse conteúdo. E aí eu pensei, cara, mas será que amanhã não é o fim da minha jornada? Né? Deus resolve me chamar mais cedo, e aí eu fico com esse conteúdo guardado para dentro de mim, sobre o entendimento de uma metáfora, porque eu garanto que você já tem escutado, plante uma árvore, escreva um livro e tenha um filho, mas nunca fazia sentido para mim, mas agora faz, e eu espero que faça sentido para vocês o que eu acabei de falar, e eu espero que reflitam sobre isso, porque tem uma coisa que não volta, que é o tempo. E o tempo ele é desgraçado.
Porque quando a gente tem a sabedoria que a gente precisa, o nosso corpo não ajuda a executar com perfeição o que a gente pode, o que a gente queria fazer. Bom, essa foi a minha live, muito rápido. Dá um joinha aí, vê se vocês gostaram. Ô Ale, chegou agora, não tem problema não, vai ficar gravado a live aqui. Eu vou responder perguntas, 2 minutinhos para responder perguntas aqui, tá? Então quem quiser escrever a partir de agora, vocês têm 2 minutos para escrever e aí eu respondo vocês no finalzinho dessa live, tá? Toda semana eu vou fazer uma live de 15 minutos. O Instagram agora tá pagando, que coisa boa, né? O Instagram tá dando dinheiro para quem faz live. Eu fiz live a vida inteira de graça. Homem de Ferro de Floripa, grande abraço. Gente, se alguém fez uma pergunta lá na frente e eu não sei, vou tentar voltar aqui. Ô Val, obrigado, vida longa pro Batman, obrigado. Gente, apertei no botão aqui e saiu todos os comentários. Espera aí. Deixa eu ver aqui no começo se tem alguma pergunta. Tem, eu não sei se vocês vão conseguir fazer, mas aqui no pontinho de interrogação dá pra fazer pergunta. Eu não sei se vão conseguir fazer a pergunta aqui, mas é bem tranquilo, tá, gente? Bom, pelo jeito eu não tô vendo, não tô achando nenhuma pergunta aqui. Então acho que a live foi bem feita, né? Aqueles professores, se não tem pergunta é porque ninguém entendeu nada. Ou todo mundo entendeu tudo. Ah, tem uma aqui da Aline. Batman, me diz aí, o que podemos fazer para não deixar de regar nossas árvores todo dia? Cara, boa pergunta, tá? Ale, uma boa pergunta. Uma coisa que eu gosto muito é trabalhar a minha empatia. É saber o que eu fiz durante o dia que pode ter aumentado a minha empatia naquele dia. Se eu fiz alguma coisa para aumentar a minha empatia, eu trabalhei mais o meu eu, melhorando a minha pessoa, tá? E já deixando claro aqui, eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar. Sou uma pessoa bem difícil de lidar. Sou uma pessoa muito exigente com as coisas que eu preciso. Até porque eu trabalho com um tempo meio curto, né? Em relação ao trabalho social. Mas eu tento fazer essa parte da gratidão. As pessoas confundem muito, Ale, gratidão com obrigado. É muito normal tu ver a hashtag gratidão no Instagram tendo um sinônimo como se fosse um obrigado, assim. Mas na verdade gratidão não é isso. Gratidão é tu passar, tu tá passando por uma sensação, uma situação ruim, mas tendo alguma coisa positiva naquilo ali. Eu sempre digo para as pessoas que estão no hospital que elas têm que agradecer por elas terem conseguido um quarto, uma vaga de hospital, de ter um suporte médico, de enfermeiro, da parte da enfermagem, porque tem muita gente que não consegue e fica no corredor, né? Então ter gratidão pelas pequenas coisas que a gente às vezes acaba não percebendo, né? A gente só percebe quando falta, né? É que nem energia, faltou energia, tu começa a ver que ela esquentava a água, carregava isso, fazia aquilo. Então ter essa parte de ativar a gratidão todo dia. É difícil, tá? É bem difícil. Homem de Ferro de Floripa, não sei se foi uma pergunta aqui, mas ele botou: pai que perde um filho, missão incompleta. Cara, eu não vejo como missão incompleta. A gente não sabe, né? A nossa missão aqui na Terra é uma missão muito curta. Se a gente parar para analisar, a gente vive pouco, né? No máximo 100 anos vivendo bem, né? Mas cada um tem uma missão aqui e a gente às vezes não sabe. Às vezes uma criança tem uma missão muito mais profunda do que às vezes um adulto que viveu 80 anos e não aproveitou nada. E é que a gente sente, né? A perda de alguém é uma sensação como se tu tivesse amputado alguma parte do corpo. Tu vai se adaptar
a tua vida normal, mas sem aquela parte, sem aquela perna. Tu vai usar uma prótese, enfim. Tu não vai ter uma vida como era antes. Tu vai ser feliz, mas não como era antes. Mas tu pode ser feliz, tu pode ter uma vida normal, mas a sensação que vai te dar é sempre a falta, né? Em relação a isso, assim. Beleza, gente. Eu acho que é isso aí mesmo. Sou mãe de um anjo lindo. Metade dos meus sonhos morreram. Acredito, Kelly. Acredito. Meus pêsames pra ti, força, né? Como eu tava falando ali pro Homem de Ferro. É, é uma dor que é incompreendida, né? Só quem passa que sabe essa dor. Mas, mas a gente tem que tocar a vida e a nossa vida é só uma dimensão aqui nessa terra, né? A gente tem outras dimensões e a gente não entende tudo. Se a gente entendesse também perderia a graça, né? Por isso que tem um mistério, né? Mais força. Gente, eu vou sair porque essa live realmente é de 15 minutos, tá? Já me estendi um pouquinho a mais. Um beijo pra vocês e ela vai ficar gravada aqui, tá certo? Um abração pra todo mundo. Até semana que vem.